Glória a Deus. Irmãos, saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? É com grande alegria que eu venho, mais uma campanha de semeadura, para trazer a palavra de Deus à igreja e aos irmãos. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Amém, irmãos? Quem não achou, procure. Gálatas 6, 7. Amém agora, irmãos? Obrigado, varão. A palavra de Deus, o texto base é esse, Gálatas 6, 7. Antes de começar de ler, irmãos, eu estava refletindo sobre a campanha de semeadura, sobre essa palavra, e já foi pregado aqui palavras maravilhosas e testemunhos de abundante bênçãos de Deus. Eu creio que seja a minha terceira campanha da semeadura que eu trago palavra. Eu sou péssimo de números de lembrar de datas. Mas eu me acostumei a ver, no decorrer dessa campanha das semeaduras, a ver bênçãos sendo derramadas, semente nascendo, daquelas que foram plantadas no coração de Deus. Irmãos e irmãs contando bênçãos aqui. E não é diferente esse ano. Eu creio que todos têm alguma semente que plantou ano passado ou outros anos atrás e que tem essas bênçãos esse ano. E no decorrer desse mês, eu peço que os irmãos venham na oportunidade do início do culto para contar as suas bênçãos, para que outras pessoas vejam como é maravilhoso o nosso Deus, que faz grandes milagres. Irmãos, antes de começar, eu queria perguntar, e eu pediria que os irmãos levantassem as mãos. Quem que quer bênçãos esse ano? Levante a mão, por favor. Eu vou crer que quem não levantou a mão é porque não quer nenhuma bênção esse ano. Mas Deus também responde conforme aquilo que nós queremos, no nosso coração. E eu vou perguntar dos irmãos também, quem que quer durante esse ano ter muita alegria? Quem que quer? Levante a mão. Ter muita alegria durante esse ano. Eu pergunto, quem que quer ter muita saúde durante esse ano? Levante a mão, por favor. Eu pergunto, quem que quer ser bem tratado pelo seu próximo durante esse ano? Levante a mão, por favor. Quer ser bem tratado, né, irmão? Eu pergunto aos irmãos, quem que quer que haja misericórdia para a sua vida, quando ele cometer algum erro, alguma coisa, que o próximo venha e peça perdão e converse com você. Alguém aqui quer isso para esse ano, para a sua vida? Glória a Deus, aleluias. Então nós vamos fazer a leitura da palavra que fica lá em Gálatas 6, a partir de 7. A palavra de Deus diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo ceifará a vida eterna. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, podemos sentar nos seus lugares, irmãos.
Eu peço que os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas, porque eu não vou fazer hoje uma palavra expositiva, mas nós vamos usar a Bíblia, essa palavra é base. Hoje é sábado, irmãos, eu acho que não vai ser demais se a gente ficar aqui até pelo menos umas 11 horas, né? Amanhã é domingo, todo mundo pode dormir até mais tarde. Mas nós vamos refletir na palavra de Deus para hoje. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu, refletindo a palavra, lembrando da campanha de semeadura, do seu propósito e de como a campanha de semeadura se deu, o pastor Sebastião aqui já veio e falou, o pastor Sansão falou, o evangelista Everton, todos falaram que na nossa igreja tem mais de 20 anos, né, no ministério, essa campanha de semeadura, e muitas pessoas passaram por essa campanha e alcançaram grandes bênçãos na campanha de semeadura. E eu queria dizer aos irmãos que, quando o nosso pastor fala que essa campanha não é uma coisa de homens, isso não é uma modinha para juntar pessoas e fazer uma fezinha. Essa campanha foi Deus que colocou no coração do nosso pastor. Então, ela veio, como o nosso pastor disse, toda pronta, né? A campanha de semeadura, todo mundo que participou e quem é visitante aqui hoje, ou vai ser a primeira vez, depois vai saber como é que vai ser depositada a semente aqui. Mas eu queria dizer que o princípio de semeadura, ele é bíblico. Como eu disse, isso não é uma invenção de pessoas. O princípio de semeadura é bíblico. Essa palavra de Gálatas, eu creio que eu já trouxe esse mesmo texto aqui um desses anos. Como eu falei para os irmãos, sou péssimo de memória. Fui fazer essa semana passada a matrícula da Duda, a mulher me perguntou qual é o nome dela, eu falei, é Maria Eduarda, e o que mais? Aí eu fiquei pensando, fui ligar para a Patrícia para saber o sobrenome dela. Eu falei para a mulher, eu não falo o sobrenome dela, eu nunca falei, eu falei uma vez no hospital lá, então eu só chamo ela de Duda. É igual o Dudu, eu só chamo ele de Dudu, eu não me lembro do sobrenome, porque eu não costumo falar, mas eu sou péssimo disso, então eu não lembro se já trouxe. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela se renova cada dia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e se renova cada dia. Por que eu quero dizer que isso é uma coisa de Deus? Porque todas as coisas da campanha da semeadura, que são pregadas aqui, irmãos, elas são estabelecidas pela Bíblia, elas não são coisas inventadas. A palavra de Deus diz que lá no livro de Gênesis, Gênesis 8:22, lá em Gênesis 8:22, eu vou ler 2 textinhos para vocês, só para a gente se situar, mas a gente não vai ficar folheando a Bíblia, não. Como diz o pastor Luciano Subirá, quem for bom de endereço aí, busca rapidinho Gênesis 8:22, que vai dizer assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Enquanto a terra durar, irmãos, haverá sementeira e colheita. Haverá frio, haverá calor. Haverá verão, haverá inverno. Haverá dia e haverá noite. Essa palavra foi dada por Deus a Noé e as demais pessoas que estavam na arca, quando saíram da arca e foram adorar a Deus no primeiro culto, depois do grande dilúvio. Então Deus coloca um arco-íris e faz essa promessa para Noé e sua família, na verdade para todas as gerações, inclusive até hoje. Ele fala que enquanto a terra durar, e a terra está durando até hoje, né, irmãos? Ainda. Jesus ainda não voltou. Haverá semeadura e colheita. Haverá frio e calor. Frio e calor ainda existe. E haverá a semeadura e a colheita. Então, irmãos, nós estamos sobre essa palavra de Deus, sobre essa ordem de Deus. Isso que eu queria falar para os irmãos, da importância da semeadura. Se eu fosse falar aqui, qual seria o tema dessa palavra hoje? Seria como nós devemos escolher
a nossa semente. Qual semente nós devemos escolher? Qual a importância de escolher a nossa semente, irmãos? A palavra de Deus nos diz, em Gálatas, continuando, voltando lá para o livro de Gálatas, que nós não devemos nos enganar, que Deus não se escarnece. E a palavra diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. E a Bíblia vai nos dizendo que a semeadura foi estabelecida por Deus. Lá em Gênesis 1:11, vai dizer que toda semente, ela vai dar frutos e ela vai dar plantas conforme a sua espécie. Então, nós entendemos na campanha de semeadura que algumas regras gerais, que são todas bíblicas, é isso que eu queria enfatizar. Primeiro de tudo, irmão, tudo o que você plantar é aquilo que você vai colher. O pastor já fala muito isso aqui, ele dá muito sempre o exemplo da mangueira. Eu acho bom, sabe por quê, irmãos? É uma planta aqui da região, todo mundo aqui, quem não gosta de manga, mas pelo menos vê manga. E é fato de que se você plantar um caroço de manga, você vai ter uma mangueira. Se você quiser jambo, você não pode plantar um caroço de manga, porque senão você vai ter manga e não um jambo. Então, isso também é bíblico. Tudo aquilo que você semear, exatamente aquilo você colherá. A palavra de Deus fala sobre proporção também. Quanto mais você plantar, quanto mais você semear, mais você vai colher. Proporção também é bíblico. Então, irmãos, eu queria fazer uma reflexão aqui, que foi o que me tomou quando eu estava trazendo essa palavra, quando eu estava refletindo essa palavra na minha vida, e eu queria que os irmãos refletissem essa noite sobre a nossa semente, a importância daquilo que semeamos. Todos nós sonhamos e queremos colher, nos degustar dos frutos. Talvez seja a melhor parte. Nós colhemos aquilo que plantamos e nós nos degustamos daquilo que somos abençoados. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui, irmãos, é que nós devemos saber escolher o que nós estamos plantando. Quando eu estou falando do que nós estamos plantando, eu não estou falando só do que devemos escolher na nossa plantação desses 31 dias aqui na campanha de semeadura. Hoje é o 7º dia da campanha. Você vai depositar hoje a sua 7ª semente. Se eu perguntar para alguns aqui, talvez não lembrem de quais foram as 7 sementes que plantaram, que semearam aqui, quem veio os 7 dias. Talvez muitos não se recordem de quais foram os pedidos que vocês fizeram nessa campanha já desse ano. Por que eu estou falando isso? Porque dá a entender que nós não estamos escolhendo bem nossas sementes. Nós não estamos dando a devida importância àquilo que nós estamos pedindo para Deus. Por que eu não me lembro da semente que eu já semeei esse ano? Porque talvez ela não tenha sido muito importante. Talvez eu esteja escolhendo o meu pedido para Deus, e o que eu quero enfatizar é que não é uma coisa qualquer. Eu estou vindo aqui semear um pedido do meu coração, uma vontade, um desejo do meu coração, nessa terra que representa o coração de Deus, que é a terra mais fértil do mundo. Aquele desejo que nós colocamos no coração de Deus, todo e qualquer ele pode, e se você tiver fé, vai ser realizado, no nome de Jesus. Então, importantíssimo a gente escolher a nossa semente. Nos primeiros anos que eu semeava, irmãos, eu quando chegava lá pelo dia 20, eu ficava pensando, o que eu vou semear mais? Agora, eu fico pensando assim, pedindo talvez para alguém me emprestar algumas sementes e semear por mim, porque já são poucos os dias. Porque eu entendi que todas as coisas, qualquer detalhe na minha vida, eles são possíveis de ser realizados quando eu deposito no coração de Deus. E a palavra de Deus vem dizer que tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Por isso que é importante eu saber o que eu estou semeando. Na minha reflexão,
eu fiquei pensando, irmãos, que durante os anos da minha vida, antes de eu aceitar Jesus, eu semeei muitas coisas que não eram da vontade de Deus. Eu semeei muitas coisas que quando eu colhi, eu não me agradei. Mas sequer eu tinha o pensamento e a consciência de tudo aquilo que eu estava colhendo, é porque eu tinha plantado. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Quando eu perguntei no começo, quem que quer ter alegria esse ano, quem que quer ser bem tratado esse ano, quem que quer ter boa vizinhança esse ano, quem que quer ter um bom casamento esse ano, todo mundo levantou a mão. A minha resposta que Deus me deu, a minha reflexão foi, se eu quero ter paz esse ano, eu tenho que semear paz na vida dos meus irmãos. Se eu quero ter um casamento abençoado esse ano, respeito do meu esposo ou da minha esposa, eu tenho que semear respeito do meu esposo, da minha esposa. Se eu quero ter, irmãos, um bom convívio com a minha vizinhança, com os meus vizinhos, com meus patrões, eu tenho que semear um bom convívio. Porque se eu semeio ignorância, se eu semeio violência, se eu semeio discórdia, eu não vou colher paz na minha vida. Eu não vou colher amor dentro da minha casa. Acho que foi ano passado, o pastor Sebastião aqui veio pregar, e ele estava falando de semear a questão da saúde. Tudo aquilo que a gente come, ele vai se refletir no nosso corpo. E não é diferente com as nossas atitudes, irmãos. É isso que eu queria, porque eu fiquei refletindo para mim mesmo, que se eu trato mal alguém que está numa situação inferior a mim, eu lá na frente vou ser tratado mal por alguém. E é muito ruim quando eu estou passando por uma situação que alguém me trata mal. Mas eu estava refletindo hoje, Deus me mostrou que eu só colho essas coisas porque eu semeei lá atrás. Eu vou falar uma coisa aqui de mim, um testemunho. Eu nunca nem pensei nisso antes, não pensava nisso antes. Eu nunca fui de semear coisas na vida de ninguém. Dar um sapato para alguém, abençoar alguém com... Nunca pensei nessas coisas. Se alguém me chama para um aniversário, eu nunca levo presente. Eu não ligo para essas coisas, então eu não levo presente para os outros. Quem quiser me chamar para aniversário, vai ter a minha presença lá e minha barriga. Eu não costumo levar. Então ninguém traz presente quando é meu aniversário. E a pastora Polly, ela sempre foi conhecida como uma mulher que conta bênçãos. E ela sempre conta, alguém chega para ela e dá um sapato, e dá uma roupa, e dá alguma coisa do cabelo, e dá uma... Aí eu ficava, uma vez eu perguntei dela, pastora, mas por que eu não recebo isso? Aí ela falou, tu dá para alguém? Tu planta na vida de alguém? Semeia na vida? Eu falei, não, mas eu também nunca nem liguei para isso. Aí ela falou, então é isso, meu irmão. Você quer receber? Você semeia aquilo que você quer receber. E mesmo que você não esteja com intenção de receber, aquilo que você for semeando durante a sua vida, você vai recebendo durante a sua vida. Por isso, a importância da gente pensar o que nós vamos semear na vida do nosso irmão, o que nós vamos semear na obra de Deus, o que nós vamos semear na nossa vida espiritual, porque tudo aquilo que nós semearmos, a palavra de Deus que fatalmente nós colheremos. E aí eu passei a semear coisas melhores na minha relação com os outros. Eu era, e pode não parecer, mas eu era bem difícil de lidar. Às vezes eu era muito ignorante com algumas pessoas. Eu era muito ruim de lidar com discórdia. Eu nunca fui de briga, mas assim, discordavam de mim, eu sempre quis ter última palavra. Era assim, hoje eu sou da paz, eu sou uma bênção. Mas eu era desse jeito. E o que eu vim encontrar na minha vida? Pessoas que eram desse jeito também lidando comigo. E aí o que eu fazia? Ao invés de eu mudar minha atitude, eu fazia era bater de frente. Porque eu também era daquele jeito. Depois Deus veio me mostrar que eu só estava lidando com pessoas daquele jeito na minha vida, porque eu era desse jeito. Então, irmãos, pode parecer bobagem, mas às vezes a gente está batendo cabeça, a gente está tendo perturbação, a gente está passando alguns perrengues na nossa vida e a gente acha que é azar da gente.
Ou a gente acha que Deus não existe, Deus só abençoa a vida do irmão. Por que que na minha vida essa área não está sendo boa? E eu quero que os irmãos reflitam hoje aquilo que Deus me mostrou. Em muitas coisas que eu não me agrado com os outros para comigo, é porque eu semeei essas atitudes durante a minha vida. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de longanimidade. E de todas as áreas, eu estou falando da área do comportamento, mas na área financeira, por exemplo, isso é verdade. Na área da saúde, isso é verdade. Em todas as áreas da nossa vida é verdade. Na área financeira, eu vou dizer para os irmãos que quando eu aceitei Jesus, eu não dizimava. E eu glorifico a Deus por ter tido um pastor ensinador. Porque o pastor Sansão e eu, antes de eu aceitar Jesus, eu nunca fui de outra igreja, irmãos, mas antes de eu aceitar Jesus, eu visitei outras igrejas. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que o pastor Sansão é um homem de ensinamento. E ele é um homem de ensinamento bíblico. É por isso que eu amo tanto falar alguma coisa e dizer, está aqui na Bíblia. E ele falava da questão de ter honra na vida financeira com Deus, de ser dizimista, de ser um ofertante. E aí ele depois passou a ensinar sobre a questão das primícias. E ele passou a ensinar sobre a questão do que é mais importante na minha vida. E eu passei a ser um dizimista. Só que no começo da minha caminhada cristã, o que eu fazia? Eu recebia um salário, aí eu orava pelo meu dízimo. Digamos que eu recebia lá pelo dia 5 do mês. Orava pelo meu dízimo, separava aquele dinheiro e deixava guardado no guarda-roupa. Toda vez que eu vinha para o culto, nos domingos, que eu só via no domingo, eu esquecia daquele dinheiro. E depois, no outro domingo, aí eu digo, meu Deus, vou me lembrar, no outro domingo. Às vezes eu vinha trazer no meio do mês ou quase no fim do mês. E as coisas não caminhavam bem na área financeira na minha vida. E toda vez que eu vinha, e essa é a grande maravilha que eu acho que eu tenho certeza que Deus faz com a gente, é que a palavra de Deus nos ensina todos os dias, se nós tivermos ouvidos abertos a ela. Quando o pastor vinha aqui e falava de primícias, que nós devemos primiciar para Deus. O que é primícia, irmãos? Aquilo que é primeiro, que vem primeiro, e tudo aquilo que a gente faz ou lembra primeiro, é aquilo que é mais importante para mim. Aquilo que eu faço primeiro durante o meu dia, quando eu acordo, aquilo representa o que é mais importante para mim. E na área financeira não é diferente. Quando eu pegava o meu salário, eu separava, mas eu não trazia ele primeiro. Eu deixava lá, depois eu passei a vir e trazer por primeiro. Hoje é até mais fácil que com o Pix, quando eu recebo algum dinheiro, eu já faço logo, eu já oro e já faço logo o Pix. O pastor, graças a Deus, ficou mais fácil, porque ficou mais difícil de eu esquecer ele fisicamente. Quando eu passei a dizimar da forma correta, a minha vida financeira começou a deslanchar, começou a caminhar, as portas começaram a se abrir. E nos primeiros anos da campanha de semeadura, eu lembro que uma vez o presbítero Marcos veio, era até na outra igrejinha aqui, e aí ele fez, no dia da pregação dele, ele fez um desafio para os irmãos, para quem iria levantar uma oferta de R$1.000. Aí eu fiquei bem quietinho lá no meu canto, né, irmão? Porque essas coisas assim a gente geralmente não se manifesta muito, não. Às vezes os irmãos não levantam a mão nem para dizer que quer bênção, quanto mais para ofertar R$1.000. Aí o presbítero falou, aqui, vou desafiar. Quem tem fé e vai fazer uma prova com Deus de grandes bênçãos e vai vir aqui na frente para fazer uma oferta alçada de R$1.000. Aí ficou aquele cri, 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 cri. Aí a minha mãe, não sei se todo mundo lembra da minha mãe aqui, a missionária de Janira, ela levantou de lá e foi para frente. Aí eu já fiquei com vergonha. Porque a minha mãe ganhava um salário como eu, era aposentada, e eu já fiquei envergonhado. Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu vou ter que... É tempo de desafio, vou ter que me desafiar. Levantei e vim. E eu vou lhe falar uma coisa, irmãos. No primeiro ano desse desafio que o irmão Marco lançou, eu estava desempregado, procurando emprego.
E eu falei assim, Senhor, eu vou lá. Eu não tenho nada, eu não tenho nem R$1, quanto mais R$1.000. Mas o Senhor é grande o suficiente para me dar condições de eu cumprir essa palavra que eu estou lançando agora. E eu vim. E vieram mais algumas pessoas também, irmãos. Não foi só nós dois, vieram mais algumas pessoas também. Inclusive o pastor, a pastora. E não demorou nem 2 meses. No mesmo mês, Deus abriu as portas de um emprego para mim. E eu falei bem assim, rapaz, o meu primeiro salário vai ser ofertado para a casa de Deus, para mim glorificar e agradecer por essa porta que Ele me abriu na minha vida. E a Patrícia tinha acabado de aceitar Jesus também, junto comigo, e aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas será que a mulher vai entender? Porque eu entendi no meu coração, eu estou meio aqui, né? Eu estou meio aqui baqueado assim nessa ideia, mas eu tinha entendido. E a mulher vai entender? Quando eu fui falar para ela, Paty, é o seguinte, tu viu que eu fui lá na frente, né? Eu fiz esse voto, mas eu estou falando o seguinte para Deus, meu primeiro salário vai ser para a obra de Deus, vai ser ofertado na casa de Deus. Aí ela falou, amém. Aí eu fiquei tão feliz, irmãos, por ela ter compreendido, por ter também entrado no coração dela, porque eu imagino os irmãos, o que é uma discórdia da questão da fé dentro de casa, deve ser muito ruim. E no primeiro salário eu vim, honrei e trouxe a oferta alçada na casa de Deus, e eu me alegrei muito, muito, muito com isso. Eu entendo, irmãos, quando a gente cumpre as nossas promessas com Deus, Ele é grande o suficiente para cumprir todas as promessas dele na nossa vida. E a minha promessa, ela tem limite, mas as promessas de Deus na sua e na minha vida, ela não tem limite. Não existe limite para aquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, em todas as áreas. Quem limita o poder de Deus e as obras deles na nossa vida somos nós. E aquilo que o pastor Sebastião falou aqui anteontem. E a nossa fé, ela é o limitador daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e só isso. E a partir daí, irmãos, eu aprendi, porque não foi apenas uma coisa assim que foi lançada, eu fiz e pronto, acabei. Eu aprendi que se eu for honrado com Deus nos dízimos, e se eu tiver alegria, a palavra de Deus diz que aquele que semeia com alegria também recebe grandes bênçãos de Deus. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, confessar outra coisa também. Eu tinha uma dificuldade em ofertar, por isso que eu não dava nada para ninguém também. Eu ficava pensando, mas por que eu vou dar um sapato para o fulano se eu só tenho 1 ou 2? Não tem nada a ver, eu ficava pensando na minha cabeça, né? E, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Era melhor que eu não desse naquela época mesmo. Porque eu não tinha alegria no meu coração, eu não tinha convicção disso, eu ia fazer meramente uma obra para os outros verem. E Deus diz que o que você ofertar, não só para a casa de Deus, mas para os irmãos, você tem que dar com alegria, o seu coração tem que ser alegre, para você estar ofertando uma cesta básica, uma bicicleta, uma camisa, um sapato na vida do irmão. Você tem que ter alegria nisso, porque Deus vai fazer jorrar muito mais bênçãos na sua vida. E você sequer vai se importar. Vai chegar um momento que você não vai mais se importar com o que você está ofertando. E o aprendizado, ele é muito interessante, porque eu aprendia com o pastor falando. Aí depois, eu vim aprender com o pastor fazendo. E o pastor me abençoou com algumas coisas materiais na minha vida. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, como eu sou mesquinho, né? Porque o pastor está me ensinando, não só falando na palavra de Deus, como ele está fazendo na minha vida. E eu passei a aprender que eu devo ser um abençoador. Porque ser abençoador na vida dos outros, irmãos, também é semear. Então, você não só tem que semear aquilo que você quer receber, como você tem que semear porque o outro está precisando, ou porque você apenas quer abençoar a pessoa e ver a pessoa feliz. E todas as coisas que nós semeamos na vida das pessoas,
aquilo volta para a gente. E eu passei a ter um coração livre e aberto para isso. Eu hoje, o dízimo para mim é mais do que uma obrigação. O dízimo para mim me faz um sentimento de eu fazer parte da família de Deus. Senhor, eu faço parte da tua obra. Eu estou também trazendo a 10ª parte daquilo que o Senhor me deu. Para mim não é tristeza alguma. Quando eu oferto na casa de Deus, quando eu oferto não só financeiramente, mas alguma coisa, eu não fico mais com aquele coração, com aquele pensamento mesquinho de que vai me fazer falta. E sim, hoje eu trago com alegria. Eu aprendi isso também muito com a minha esposa. A minha esposa, ela gosta, por exemplo, na parte da cantina. Tem vezes que ela faz algumas coisas, não só de agora, de muito tempo antes, e ela não fala para ninguém. Quando vê, ela já fez e trouxe, e eu fico olhando, meu Deus do céu. Irmãos, isso não faz falta na nossa cozinha, na nossa vida. Se a gente faz uma oferta em dinheiro ou alguma coisa em cesta básica, isso não faz falta na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo Deus que nos abençoa para que nós demos para os outros, Ele multiplica essa bênção nas nossas vidas, e tem sido desse jeito. Eu estava lendo Salmos primeiro, e onde fala do varão, né, que o varão que, deixa eu buscar aqui Salmos primeiro, que tem o seu prazer na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite, e fala que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que em seu tempo, que as suas folhas nunca caem, e em seu tempo ele dá os frutos, né? Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois esse varão será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. No final do ano passado, teve uma palavra aqui, no final do ano de 2021, antes da campanha de 2022, o pastor Sansão trouxe uma palavra aqui de Mateus 6, que fala, é uma das palavras mais bonitas que eu acho da Bíblia, que fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E vai falando, por que se preocupeis com o que há de vestir e com o que há de comer? As aves do céu não semeiam e nem cegam, e mesmo assim o Pai que está no céu as alimenta. E os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas o Senhor Deus que está no céu veste eles de uma forma tão maravilhosa que nem Salomão, nos seus dias de maior glória, se vestiu tão belamente como elas. E se Deus faz isso por essas ervas do campo, que hoje estão no campo e amanhã são lançadas ao fogo, quanto mais Deus fará a vós, homens de pequena fé. E eu fico maravilhado com isso, porque Deus nos dá uma promessa de grande abundância, de grandes bênçãos, mas Ele nos fala bem assim, que nós temos que estar diante dEle e meditando na sua palavra de dia e de noite. Todas as coisas que nós plantamos, irmãos, nós devemos colocar diante de Deus, ter fé naquilo que nós estamos pedindo, mas Deus pede também que nós o sirvamos segundo a sua palavra. E quando Deus fala para a gente que tudo aquilo que nós plantarmos, isso também nós colheremos, eu volto a trazer para nossas atitudes, porque existem sementes que aquilo que plantarmos depende de nós. Mas existem sementes que não só eu, mas alguns de vós trouxeram aqui, que não depende apenas da nossa semeadura. E vou dar um exemplo para vocês.
a salvação de um parente nosso, a libertação de um parente nosso cativo pelo pecado, por qualquer tipo de situação que o diabo não deixa nem sequer ele vir mais na igreja. Essa semente, você depende da sua oração a Deus, mas você depende também de um milagre de Deus. Você tem que plantar com fé. A cura de uma doença, de uma enfermidade grave de alguém, de um parente ou sua mesmo, que você já correu atrás de todos na medicina, não depende só da sua semeadura, mas essa semente, ela tem que ser plantada no coração de Deus com fé, acreditando que esse Deus pode fazer esse milagre. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Fechem os olhos e pensem o que eu vou semear hoje. Qual o desejo do meu coração que eu vou trazer e semear no coração de Deus para que ele seja realizado? O que realmente é importante na minha vida ou na vida de algum irmão que mereça eu semear no coração de Deus? Como disse o pastor Sebastião, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, essa semente que você semear aqui esta noite irá crescer, nascer e dar frutos, 100 por 1. Para finalizar, irmãos, quando eu falei que a gente tinha, durante a nossa vida a gente semeia muitas coisas e nem todas são boas, muitas sementes nós semeamos sementes ruins. E quando a gente colhe, a gente não se agrada. Mas, como diz a palavra, tudo aquilo que semear, isso também colherá. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia tamanha que Ele sempre nos dá a oportunidade de fazermos diferente. Se nós semeávamos discórdia, tempestade e qualquer coisa ruim, nós agora temos a oportunidade diante de Deus, de coração limpo, virmos semear aqui coisas boas e diferentes, porque nós não semeamos só grandes coisas que nós viemos trazer aqui, mas nós semeamos no nosso dia a dia, dentro de casa, na rua, na escola, no trabalho. Nós semeamos tudo aquilo que nós conversamos e tudo aquilo que nós fazemos com as pessoas é semente, são sementes. Quando você está com aquele seu vizinho irritado, que você vai brigar com ele, você está semeando. Quando o seu filho grita, ou o seu esposo ou a sua esposa fala mais alto e você responde na mesma altura, você está semeando. Vamos prestar atenção no que nós semeamos, porque se nós pararmos às vezes para pensar como eu comecei a parar para pensar, eu vi, meu Deus, às vezes é só eu parar de semear o errado e começar a semear o certo, que a minha vida vai começar a mudar, a sua vida pode começar a se transformar, a sua vida pode ser mais alegre, a sua vida pode ser mais fácil. Muitas vezes a gente acha a vida tão difícil e muitas vezes eu vejo gente, e eu também tinha isso, com tantos problemas, meu Deus do céu, tem tantos problemas. Não é que o problema alheio não é mais importante, porque geralmente o problema mais importante sempre é o nosso, né, irmãos? Mas não é que o problema às vezes não é mais importante, mas eu vejo muitas vezes, e eu converso com a Patrícia, quanto aos jovens, as pessoas mais jovens que a gente lida, e não é diferente com adultos, é que muitas vezes os problemas que a gente toma tantos, às vezes muitos deles foi nós mesmos que criamos, por besteira. Porque nós não tivemos humildade de ficar calado na hora certa, porque nós respondemos a coisa errada na hora certa, porque nós fizemos alguma coisa porque estávamos com o coração duro na hora errada, e aquilo traz frutos que nós agora temos que colher e é desagradável para nós. E eu fico falando assim, meu Deus, quantas as vezes nós estamos com um monte de problema, que a gente fala que é um monte de problema, mas às vezes somos nós mesmos que criamos. Nem era necessário. Se não é uma doença grave, irmãos, se não é um desemprego que veio porque você não aprontou, se não é um assalto, alguma coisa assim, muitas das vezes são sementes que nós plantamos sem nem prestar atenção.
mas elas vão fazer grande diferença e vão fazer grande amargura na nossa vida, porque nós estamos plantando um monte de limão sem perceber, porque quando eu venho aqui, eu percebo, meu Deus, eu estou semeando isso de bom, é a salvação do irmão, é uma bênção financeira, é uma bênção para o meu irmão, é uma bênção para o meu pastor, é uma bênção para a minha vida. Mas durante o dia você vai e semeia um monte de besteira, um monte de coisa amarga e azeda. Só que aquela semente que você plantou aqui, eu creio que Deus vai abençoar e você vai receber ela na sua vida. Quem crê, irmão? Diga um amém. Mas aquela semente que você e eu plantamos no dia a dia, sem prestar atenção que é uma semente, e ela pode ser uma palavra, ela pode ser uma atitude, nós também vamos colher ela. E é isso que a palavra de Deus traz para nós hoje aqui. Prestemos atenção no que nós estamos semeando, porque isso é fundamental, é importantíssimo na nossa vida. Quando eu era jovem, eu semeei por muito tempo não estudar direito, e eu semeei preguiça. Preguiça também é semente, irmãos. Mas muitas vezes você é jovem e você nem percebe que você está semeando preguiça. Mas lá na frente, você vai colher e não são frutos bons. Às vezes não é prosperidade. Às vezes não é uma vida boa e agradável. Porque você, sem perceber, hoje está semeando coisas que parecem ser pequenas, mas são muito importantes na nossa vida. Então esse Deus maravilhoso, longânimo, faz com que nós, mesmo que tenhamos semeado coisas ruins durante a nossa vida, hoje Deus nos dá uma oportunidade de nós mudarmos o nosso coração e nós termos um entendimento, uma compreensão de que nós podemos mudar a nossa semente. O agricultor que plantava ontem milho e a safra não está boa para isso, hoje ele pode resolver plantar soja. E não é diferente comigo e com você. Se eu plantava algum tipo de discórdia, alguma coisa ruim, até ontem, a partir de hoje, você e eu somos convidados a semear sempre coisas boas, porque essa é a vontade de Deus e você colherá grandes maravilhas da parte de Deus. Pode ficar de pé, aplaudam o nome do Senhor Jesus.